paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para mais uma aula da IBD e continuando no tema personagens bíblicos. Eu fiquei sabendo que vocês tiveram uma aula com a tia Ana semana passada, presencial já. Que legal, fiquei muito feliz que vocês já estão voltando. Por enquanto eu não vou voltar ainda, vou esperar mais um pouquinho, por conta da gravidez, né? Eu achei melhor esperar mais um pouquinho. Eu vou hoje falar para vocês sobre um personagem também muito conhecido, vocês já com certeza devem ter ouvido falar dele, que é José, também conhecido como José do Egito. Até já passou uma novela, né, dele, falando sobre a história dele. E hoje eu vou falar um pouquinho dele para vocês, tá bom? José, ele era filho de Jacó com Raquel. E a Bíblia fala que José, ele era o filho amado de Jacó. Por quê? Porque ele é o filho da velhice de Jacó. E aí, geralmente, quando os homens mais velhos, eles têm filho, isso acaba fazendo com que o homem, ele se sinta mais revigorado e ele quer fazer as coisas com os filhos. E eu acredito que deve ser por isso, né? Porque, e também por conta de a esposa que ele teve, José, foi Raquel. E Raquel era a esposa amada de Jacó. Por quê? Quando Jacó conheceu Raquel, ele se apaixonou por ela logo que ele viu. E ele queria casar com ela. E ele fez um acordo com o pai de Raquel, que era Labão. Ele fez um acordo para ter Raquel como esposa. Ele ia trabalhar durante 7 anos para ter Raquel como esposa. E aí, trabalhou 7 anos. Só que quando ele terminou os 7 anos, Labão, em vez de entregar Raquel como esposa, ele entregou Lia, que era sua filha mais velha. E aí, Jacó ficou triste, mas ele queria muito se casar com Raquel, porque ele amava Raquel. E aí, o que ele fez? Ele trabalhou mais 7 anos para ter Raquel como esposa. Então, no total, ele trabalhou 14 anos para ter Raquel como esposa, né? Na verdade, 7 para ter Lia e mais 7 para ter Raquel. E aí, depois desses 7 anos, ele se casou com Raquel. Só que a Bíblia fala que Raquel, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E Jacó, ele teve 10 filhos anteriores com Lia. Aí ele teve os 10 filhos com Lia. E Raquel, ela ficava muito triste, ela orava a Deus e pedia para Deus que ela queria ter um filho. E aí ela engravidou. Depois de muito tempo, a Bíblia fala que Deus se lembrou de Raquel e a tornou fértil. E aí ela engravidou de José. E aí Jacó teve José com a esposa amada de Jacó. Por isso que a gente também acredita que José era o filho amado. E aí, quando Raquel ela engravidou de José, ela colocou esse nome nele porque tem um significado. O significado do nome de José é que ele acrescente, ou seja, que Deus acrescente mais, porque ela queria ter mais filhos. E esse é o significado do nome de José. E aí, vamos voltar agora, né, para a história dele. E aí, José, ele era o filho predileto de Jacó. Tanto é que ele recebeu uma túnica especial, uma túnica de mangas longas, colorida, que mostrava a preferência de Jacó por José. E
Os filhos de Lia, que eram os irmãos de José, não gostava nada dele, não gostava nem um pouquinho dele. Já tinha muita raiva dele porque via que ele era diferenciado o tratamento dele, que Jacó tratava ele diferente. Aí ele recebeu essa túnica e aí os irmãos dele ficou com mais raiva. E José também, a Bíblia conta que ele tinha sonhos, que Deus falava com ele através de sonhos. E os irmãos dele não gostavam dos sonhos que José tinha. Até os irmãos dele chamavam ele de o sonhador. Quando via ele, falava, ah, lá vem aquele sonhador. E os dois sonhos que José teve, que os irmãos dele passou a odiar mais ainda ele, foi esse sonho aqui que eu vou ler para vocês, que está em Gênesis 37, no versículo 7, que fala assim, ó. Ouçam um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e curvaram-se diante dele. Aí os irmãos dele ficou com muita raiva, falou assim, como assim? Você quer dizer que você vai reinar sobre nós? E eles passaram a odiar mais ainda ele, a Bíblia fala aqui, por conta desse sonho que ele teve. E aí depois ele teve outro sonho que fala assim, que está lá no versículo 9, que fala assim, tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e os irmãos, o pai repreendeu e disse, que sonho foi esse que você teve? Até Jacó, ele não concordou, falou assim, mas como assim? Até eu, sua mãe, seus irmãos, a gente vai se curvar diante de vocês? Que você está querendo dizer? E realmente era isso, né? Porque esse sonho aqui está revelando o que Deus ia fazer lá no Egito com José. E aí, passando um tempo, aí os irmãos dele estavam pastoreando o rebanho da família. Eles estavam perto de Siquém, a Bíblia fala. Aí Jacó falou assim para José, vai lá ver os seus irmãos que tá pastoreando o rebanho, vê se tá tudo bem com eles. E José foi ao encontro dos irmãos. E a Bíblia fala que quando os irmãos dele viu ele chegando, eles tiveram um plano, falaram assim, vamos acabar com a vida dele. Vamos matar ele. Agora é a oportunidade que a gente tem para acabar com a vida de José. E aí, a Bíblia fala que Rúben, o primeiro filho de José, que foi com Lia, ele falou assim, não vamos matar ele é sangue do nosso sangue, não vamos fazer isso, ele é nosso irmão. Vamos fazer assim, vamos jogar ele naquele poço que tem ali. Tinha um poço vazio perto e eles decidiram jogar ele nesse poço. E eles jogaram José no poço. E aí a Bíblia fala, uma caravana ismaelitas que vinha de Gileade. Está lá em Gênesis 37, 25. E eles estavam vindo, né? Carregando especiarias. E eles tiveram a ideia de tirar José e vender José para esses mercadores. E aí, a Bíblia fala aqui que eles venderam José por 20 peças de prata. E esse valor aqui, eu estava pesquisando, vi que se referia a um escravo doente. Era um valor muito barato para se vender, sabe? Um escravo. E eram os escravos tipo doente que eram vendidos por esse valor. Para vocês verem que eles não queriam nem saber do dinheiro, né? Eles queriam era se livrar do irmão mesmo. E aí a Bíblia conta que esses
esses comerciantes aqui, eles venderam José para Potifar, que ele era um oficial do faraó lá no Egito. E aí José passou a morar na casa de Potifar. E a Bíblia fala que Deus ele estava com ele, tá? E prosperava tudo o que José fazia, Deus prosperava, porque era um plano que Deus tinha para a vida de José. Nada acontece por acaso, né? E então Deus tinha um plano para ele. E aí a Bíblia fala que tudo que ele fazia, Deus prosperava. E aí a esposa de Potifar, ela se interessou por José, porque a Bíblia fala que ele era um homem de boa aparência. E quando aconteceu tudo isso aqui, José ele tinha 17 anos, ele era bem novinho ainda. E aí a esposa de Potifar, ela se interessou por ele e ela queria se deitar com ele, só que ele era temente a Deus e ele também respeitava o oficial, né, Potifar. E aí ele falou assim, não, eu não posso fazer isso, né, o general, ele entregou tudo, eu posso fazer tudo o que eu quero, tá até aqui, ó, em Gênesis 39, aqui, ó, agradou 39:4. Agradou-se de José e tornou-se e o tornou administrador de seus bens. Potifar tornou José administrador de tudo que ele tinha. Aí a esposa dele queria se deitar com ele e ele falou assim, não. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Só que ela teve um dia que eles estavam sozinhos na casa e ela agarrou ele, segurou ele, tentou assediar ele, né? E aí ele fugiu e a capa de José ficou nas mãos da esposa. E aí ela armou um plano falando que quem queria assediar ela era José. E aí José pegou e falou, não tinha o que fazer. Ela estava com a capa na mão e Potifar ele acreditou no que a esposa disse. E aí Potifar mandou prender José. E aí a Bíblia fala que José ele foi para a prisão. E aí aqui no versículo 21 do capítulo 39 fala assim, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia dos carcereiros. Então, Deus, mesmo ele estando preso, o Senhor estava cuidando dele o tempo todo. Aí, Potifar, ele mandou prender José na prisão que ficava os prisioneiros do rei. E lá, José, ele controlava as coisas, mesmo estando na prisão, o Senhor estava com ele o tempo todo. E aí, lá na prisão, passando muito tempo, José, ele interpreta o sonho dos prisioneiros, que foi o copeiro do rei, do faraó, e também o padeiro. Esses dois sonhos que José interpretou na prisão foi assim, ó. Primeiro, eles responderam, tá no capítulo 40, no versículo 8. Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. E então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou flores e deu uvas, que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minhas mãos. Peguei as uvas e espremi na taça de faraó e entreguei em suas mãos.
E aí a interpretação do sonho de José foi que dentro de 3 dias o faraó ia exaltar ele e restaurar a sua posição diante do faraó. E o sonho do padeiro, ele falou assim: eu também tive um sonho, tá no capítulo 40, no versículo 16. Eu também tive um sonho. À minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães, e do cesto que o faraó aprecia. Mas as aves vinham comer do cesto que eu trazia na cabeça. Aí a interpretação foi que o padeiro ele ia ser dentro de 3 dias. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão da sua carne. E aconteceu assim como José interpretou. E aí, quando José interpretou o sonho do copeiro, ele falou para o copeiro: ó, se lembre de mim quando você estiver na presença do faraó. Só que passou muito tempo e o copeiro não falou nada de José para o faraó. Aí passou muitos anos, 2 anos depois, o faraó ele teve um sonho, e esse sonho estava atormentando muito o faraó. E aí o copeiro se lembrou de José e mandou chamar ele. Falou assim: olha, tem um homem que está lá na prisão que ele vai conseguir interpretar. E aí o faraó mandou chamar José, e José interpretou o sonho do faraó. O faraó teve esse sonho aqui, ó. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio sete vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigos, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé, e depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliam as 7 espigas, graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. E aí José, ele entendeu, ele falou assim: esses 2 sonhos, eles querem dizer a mesma coisa. Tá falando que o Egito vai passar por 7 anos com fartura, com prosperidade. E depois de 7 anos de fome, sequidão. E aí o faraó, ele gostou da interpretação e tornou José o governador do Egito. Por isso que todo mundo conhece José por José do Egito. Porque Deus exaltou José no Egito. E aí José, ele foi encarregado de administrar tudo o que acontecia. José, o cargo dele era tão alto que só o rei estava acima de José. E aí José, ele cuidou dos celeiros, guardou o alimento, ele pensou em tudo. E aí quando chegou o tempo de sequidão, tempo de escassez no Egito, José tinha da onde tirar, porque ele sabia o que ia acontecer. E aí em todo o Egito teve fome, as pessoas passavam por necessidade, e o que acontecia? As pessoas iam até o Egito para buscar o alimento. E aí eles enriqueceram bastante, porque eles tinham para vender, né? Como no Egito estava com essa escassez de alimento, eles estavam passando por muitas necessidades,
os irmãos de José, eles tiveram que ir até o Egito para conseguir alimento, porque era só lá no Egito que tinha comida, pelo fato de José ter administrado todas as coisas. E aí, chegando lá, eles foram comprar o alimento e eles tinham que comprar com José, porque ele era o governador. E quando ele chegou na presença de José, os irmãos dele, eles tiveram que se prostrar diante dele. E assim que José viu, José se lembrou dos irmãos, só que os irmãos não se lembraram dele. E aí José se lembrou do sonho que ele teve, que os irmãos se prostrariam diante dele, né? E aí José fez um plano para trazer o irmão mais novo, que o irmão mais novo não estava junto com eles, né? E aí ele queria que trouxesse toda a família, porque José ele queria reunir todo mundo. José ele preparou uma mesa para receber os seus irmãos. Até então eles não estavam entendendo nada ainda, porque eles não sabiam que era José seu irmão, né? José preparou tudo, José fez um banquete para eles, contou que era José, né? E eles se emocionaram muito e eles ficaram felizes, né? De saber que o irmão não morreu, porque eles guardavam aquela culpa no coração deles, né? E José, ele tinha um coração tão bom que ele não guardou mágoa, né? Ele passou por muito sofrimento, os irmãos dele não gostavam dele e não tinha motivo, né? José nunca tinha feito nada, ele não tinha culpa do que aconteceu com o pai querer ter essa preferência por ele não tinha culpa. E José, ele perdoou os irmãos dele por tudo que aconteceu. José, ele poderia ter feito tudo diferente, podia ter ignorado, falar que não ia fazer, que não ia dar nada. Esse era o momento que José tinha para poder se vingar. Só que José, ele era diferente, ele tinha Deus no coração. Ele tinha a presença de Deus e ele fez totalmente diferente. E o ensinamento que José ele nos traz é esse, né? Que a gente precisa perdoar, a gente precisa ter um coração bom, a gente não pode passar por sofrimentos e guardar mágoa no coração, a gente precisa perdoar, né? A Bíblia fala muito sobre o perdão, né? Que a gente tem que perdoar para nós sermos perdoados por Deus também, né? Porque desde o início nós também somos pecadores, a gente já nasce no pecado. Então a gente precisa aprender a perdoar, assim como José, ele perdoou todos os seus irmãos. E aí trouxeram o pai também, né, para a presença de José, e eles ficaram todos unidos novamente. Jacó se emocionou muito quando ele soube que o filho estava vivo, e isso nos mostra o cuidado de Deus, né, para cada um de nós, né. O Senhor, quando a gente está na presença, o Senhor, ele cuida de cada um de nós, ele não nos desampara, né? O Senhor, ele tem um plano para cada um e ele vai cumprir tudo aquilo que ele tem para cada um de nós, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. As aulas presenciais, como eu falei para vocês, logo vai voltar. Eu não vou estar presente, mas eu espero que vocês sejam super bem-vindos, que vocês aprendam muitas coisas. E esse tema de personagens bíblicos, eu gostei muito porque a Bíblia toda, se a gente for parar para pensar, ela fala sobre homens comuns como eu, como vocês. E para que ela serve? Para nos ensinar, para mostrar como que a gente tem que fazer, as coisas que nós precisamos aprender. A Bíblia, ela todinha, ela é falada sobre vida de homens. Vocês já pararam para pensar nisso? E por quê? Porque é para nos ensinar, para a gente tirar aprendizado.
Então, por isso que é muito importante a gente ler a Bíblia, ler as histórias, conhecer os personagens, procurar saber mais sobre a história de cada um deles, porque isso nos traz conhecimento e é a palavra de Deus, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus, um ótimo domingo, um beijo e até mais.